Graça e paz, queridos. Hoje o nosso culto é um culto de gratidão. A palavra de Deus no Salmo 136, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E em todo o Salmo 136 nós encontramos este refrão: o seu amor dura para sempre. Nós reservamos este culto para expressarmos nossa gratidão a Deus, mesmo em tempos de pandemia, mesmo num período tão difícil para todos nós. Mas a palavra garante que Deus está no controle de todas as circunstâncias. E a nossa gratidão nesta noite é um ato de fé. Aliás, agradecer é uma grande evidência de fé. Quando nós conseguimos enfrentar as tribulações, as dificuldades, as más notícias, com gratidão no coração, isso revela que nós cremos num Deus que é o Todo-Poderoso, num Deus que controla todas as coisas, e nós estamos nas mãos de Deus. Muitas pessoas acham que agradecer é apenas uma situação para uma grande bênção, uma circunstância muito especial. Mas se você está me ouvindo nesta noite, se você já jantou hoje, se você dormiu numa cama quentinha, se você está conseguindo ver, falar, se você não está num hospital, se você está conseguindo pensar, se você conseguiu se alimentar, enfim, você tem sido muito abençoado por Deus. Não daria, irmãos, para contar o número de bênçãos que nós já recebemos só no dia de hoje. São incontáveis. Os pedidos, os motivos, os problemas, nós contamos nos dedos, mas as bênçãos são incontáveis. Ou como diz aquele hino, chuvas de bênçãos nós recebemos do Senhor. Por isso, aproveite este momento de culto para encher seu coração de gratidão por tudo que Ele tem feito na sua vida, por todo o seu amor que dura para sempre. Alguns podem pensar assim, poxa, num momento difícil, agradecer. Nós estamos agora, não sei se no meio da pandemia ou não, mas eu sei que um dia tudo isso vai passar. E desde já eu exerço a minha fé agradecendo. Encha seu coração de gratidão. Que as palavras deste culto, que os hinos cantados, que tudo aqui que for feito possa contribuir para que você saia deste culto cheio de alegria radiante. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Vamos agradecer? Agradeço-te, Senhor, pois tu és bondoso, tua misericórdia dura para sempre. Graça e paz, irmãos. Eu quero agradecer que em plena pandemia, Deus me concedeu mais um ano de vida e apesar de estar na linha de frente, Deus me sustentou até aqui e eu continuo saudável para poder atender os meus pacientes e poder dar o melhor de mim para eles. Amém. Em plena pandemia, nós agradecemos a Deus pela família e pelo trabalho. Em plena pandemia, somos gratos a Deus pela proteção divina a nós dada. Amém. Graça e paz, irmãos. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus
pela saúde que Ele tem nos concedido. A mim, a minha mãe, a minhas filhas, meus genros e meus netos. E também agradeço a Deus por ter abençoado o emprego dos meus genros e da minha filha. Obrigado, Senhor. Sou muito grata a Ti, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Eu agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor tem guardado a mim e aos meus familiares. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Nesta pandemia, nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nossa família está bem, só temos que agradecer a Deus, porque Ele nos tem dado sabedoria para enfrentar essa situação. Por isso, estamos felizes. Em plena pandemia, agradeço a Deus por estar assistindo aos cultos em família e também aos irmãos que estão à frente e atrás da câmera. Amém. Apesar de estarmos vivendo uma pandemia, eu quero agradecer muito a Deus pela minha saúde, dos meus amigos, dos meus vizinhos, dos meus irmãos. Amém. Em plena pandemia, agradecemos a Deus por ter nos dado condições financeiras para o sustento e apoio à nossa família. Graça e paz, igreja, no meio da pandemia, nós estamos aqui muito abençoados por Deus. Deus tem nos guardado, meus filhos, todos aqui. Eu dou glória a Deus por nós ter este Pai amoroso. Que Deus abençoe a igreja, todos vocês, em nome de Jesus. Em plena pandemia, agradeço a Deus por estar no aconchego do meu lar e com toda a minha família e todos bem, graças ao bom Deus. Em plena pandemia, irmão, nós queremos agradecer a Deus muitas pelas bênçãos e o que Ele tem feito em nossa vida. Pela vinda do Josué e pela melhora da Aline, que teve uma depressão muito forte em março. Glória a Deus. Amém. Graça e paz a todos. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus por estar trabalhando todo esse tempo e não ter sido contaminado. Obrigado pela proteção, meu Deus. Em plena pandemia, eu agradeço muito a Deus por Ele estar cuidando e me protegendo todos os dias. Amém. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus pelo auxílio em todas as dificuldades enfrentadas, pela saúde da minha família e pela recuperação do meu filho Maurício, que teve Covid-19 e está recuperado. A Deus toda a minha gratidão. Obrigado, Pai. Amém. Saudades, irmãos. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me deixar me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
forças e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço, Te agradeço, meu Senhor. te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Te Senhor. agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Agradeço-te, Senhor, pois tu és bênção-te, Senhor, pois tu és misericórdia, toda misericórdia. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de agradecer a Deus nessa epidemia, nesse corona aí, que Ele tem guardado os meus filhos, tem guardado a minha netinha, a minha família, tem guardado a minha viagem para o sítio, e eu louvo a Deus por tudo isso, porque sei que Deus está presente em tudo, e louvado seja o Senhor. E muita saudade, irmão, de todos vocês na igreja. Não vejo a hora que isso tudo acabe, para que a gente volte novamente a ficar juntinhos, dando os nossos beijinhos. Um beijo, um abraço a todos. Em plena pandemia, lembremos da palavra. Céus, terras, pessoas, governos passarão, mas a palavra de Deus não passará. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu agradeço a Deus nesse tempo de pandemia pela saúde em minha família. Em plena pandemia, sou grata a Deus por cuidar da minha saúde, da minha família e das pessoas que eu amo. Obrigada, Senhor. Apesar da pandemia, eu agradeço a Deus pela saúde, pelo estar me alimentando bem e por ter a oportunidade de ler um livro que diz a Bíblia maravilhosa. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Quero agradecer a Deus nesta quarta-feira pelo suprir das necessidades dele com a nossa vida, não tem deixado faltar nada, tem cuidado de mim, do Kleber, e tem colocado sonhos em nossos corações, e eu só tenho que agradecer.
e esperar que tudo isso passe para exaltar e glorificar o nome dele junto com vocês. Amém? Boa noite, irmãos. Queremos agradecer em meio a essa pandemia, por o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, tem nos dado alimento. Te agradeço pela vida dos meus filhos, pela vida do meu esposo, pela minha vida. Te agradeço pela vida do nosso pastor Silvio, que tem nos abençoado com culto todas as quartas, aos domingos. Te agradecemos também, Senhor, pela vida de nossos irmãos, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando, Senhor. Amém. Amém. Em plena pandemia, nós agradecemos pela saúde. Em meio à pandemia, gratidão pela provisão divina. Boa noite, igreja, a graça e a paz. Hoje nós queremos agradecer a Deus pelas nossas vidas, por todo o cuidado que Deus tem tido conosco, toda a provisão que nunca nos tem faltado, e também pelas nossas famílias, que estão todos bem com saúde, e Deus sempre tem cuidado de nós de uma forma inexplicável. Amém. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus pela minha família, pelo meu trabalho, pelo país, pela saúde, graça e paz. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus por suprir as nossas necessidades como família e por cuidar da minha saúde e da saúde da minha família. Em plena pandemia, nós somos gratos pela comunhão em nossa casa. Amém. Olá. Em plena pandemia, nós temos muito a agradecer a Deus. E eu agradeço pela vida de todos os meus familiares. E pela saúde de todos. Amém. Em meio à pandemia, agradeço a Deus por eu e minha família estar com saúde e Deus abençoando cada um de nós. Em plena pandemia, agradeço muito a Deus pelo meu emprego e, aliás, por semana passada eu ter completado 8 anos que estou nesse emprego. Agora há pouco eu estava participando de uma aula online, uma aula de aperfeiçoamento em aconselhamento pastoral. E o assunto de hoje foi notícias ruins impactantes. E eu estava dizendo que praticamente todos os dias eu recebo várias notícias ruins e impactantes. Vidas que estão sofrendo pelas mais diversas razões. E não dá para ajudar todo mundo, mas a gente pode orar. E olha que orar não é pouco. Então nós vamos apresentar agora os nossos motivos de oração. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque ao final nós vamos orar juntos. Nós vamos focalizar um ou outro desses pedidos. Um ou outro pedido chama a sua atenção. E quando nós apresentamos também os motivos de oração, é para que você os leve consigo, para que você continue orando por aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão enfrentando situações tão difíceis. Olha só, são vários pedidos de orações, eu vou ler rapidamente, preste atenção, não converse agora e tente guardar aquilo que você puder. A Ana Paula está enviando um motivo de gratidão a Deus por orações respondidas. Olha só que testemunho de fé, orações respondidas. Ela agradece pela a sua amiga, a Lili Franco, que era asmático, mas está sarando já da Covid. Ela também agradece a Deus por ter protegido a Amanda, o Marcelo e todos da cidade onde moram. Lembram que no domingo nós pedimos por eles que estava para passar lá um ciclone, mas esse ciclone perdeu a força. Então a Ana Paula está agradecendo. E ela também é muito grata a Deus pelo privilégio de, nesses dias de quarentena, poder estar em casa junto com a sua mãe, a Aldenira, e abraçá-la todo dia.
A Léa está pedindo oração por Dona Sandra, sua vizinha, que perdeu sua filha de 48 anos por causa da Covid. Ela está muito abalada. E a Léa também pede pelos resultados dos exames do Cauã, que Deus esteja no controle. Com certeza está. A Thelma Pechini pede orações pela sua aposentadoria. A Maria Luísa pede oração pelos nossos governantes. Nós estamos vivendo uma pandemia de saúde, de enfermidades, né, da Covid, mas também no Brasil estamos vivendo uma pandemia política. E eu não sei qual delas é pior. Muito bem lembrado, Luísa, de orarmos pelos nossos governantes, que haja entendimento. A Sheila pede pela sua saúde, pela sua vida familiar e também vida profissional. A Eliana, que no domingo passado fez um pedido pela sua saúde, ela agradece porque ela melhorou da sinusite e por Deus estar abençoando a sua família, guardando os que estão em casa e também os que precisam sair para trabalhar. A Cida pede orações para orientação, sabedoria e discernimento. Ela não está sabendo lidar com a sua nova chefia. E está muito difícil, ela diz aqui, muita pressão. E ela diz que ela sabe, o seu eu não quer mais isso, mas ela não sabe como chegar e dizer isso para eles. E pede também pela sua irmã Sônia, que está cuidando da sua mãe com Alzheimer e está dando muito trabalho. Então ela já cogitou até de matar a mãe e depois se suicidar. Então vamos estar orando pela Sônia, pela a mãe da Sônia, da Cida, que Deus tenha misericórdia. E ela coloca aqui quantos problemas. Não pensei que um dia fosse vivenciar estes momentos tão dolorosos pelas quais ela tem passado. Irmãos, lembrem-se da Cida, não é? Ela conta muito com as nossas orações. A Débora Baldi pede oração pelo trabalho do seu marido, Júlio Baldi. A Joelma pede por uma amiga, né? Essa sua amiga esteve doente, se afastou do trabalho e quando ela voltou para o trabalho, ela foi demitida. Então, os irmãos, imaginem essa situação. A Joelma está muito triste e até pede que se alguém tem algum trabalho a oferecer por essa sua amiga, que esteja informando. A Juscelie agradece pela saúde de todos na família e também pelo cuidado, proteção e provisão. Que Deus continue abençoando. A Terezinha pede oração para que Deus intervenha neste momento tenso que estamos vivendo na política aqui no Brasil. Pede que Deus abençoe e guarde nossas famílias e que Deus cure os infectados e conforte o coração das famílias enlutadas. A Adriana Calenda pede oração para o cunhado Cláudio, que está internado por pneumonia e fez o teste para Covid, mas o resultado ainda não saiu. O Cláudio é irmão, né, é ligado ao Luiz. Né? Não sei agora se ele é o irmão do Luiz, mas o cunhado do Luiz também. Mas estejamos orando pelo Cláudio, é um pedido da Adriana, e o Luiz também fez este pedido. E a Adriana agradece pelo irmão da Vânia Uziel, que teve alta e já está em casa. A Josélia Sátiro pede por todos e agradece pelos livramentos na pandemia. A Selma pede oração por Carlos Freire, que está na UTI com sangramento no cérebro. E também pela família
para que Deus dê sabedoria neste momento. Márcia Pascoal, ela agradece a Deus porque apareceu um bico para o seu marido. Estejamos orando pela Márcia, pelo seu esposo, pelos seus filhos, 3 crianças lindas, que Deus esteja suprindo suas necessidades. A Gláucia Miranda pede oração ao amigo Alexandre Almiron e a sua filha Maria Luísa, de 6 anos, ambos com Covid. Ela teve uma crise de pânico e ficou desesperada ao saber do diagnóstico. Não estão no hospital, podendo fazer o tratamento em casa, que Deus cuide da saúde deles. O Alexandre e Maria Luísa. E a Gláucia também pede oração de conforto para a sua colega de trabalho, Mariana, e seus familiares. Perdeu seu pai na quarta-feira passada, vítima da Covid. Tinha diabetes e problemas de pressão. Ficou entubado por mais de 10 dias. É isso que eu falei no início, irmãos. Quantas notícias ruins e impactantes. Imagine nas pessoas próximas. Para muitos de nós é apenas um nome, nós nos conhecemos. Mas esses nomes têm familiares, têm mães, pais, filhos, enfim. Que Deus esteja abençoando. No domingo passado também nós pedimos pelo irmão do Arthur. Continuamos orando por ele. Eu tentei ligar agora há pouco para o Arthur, mas não consegui. Mas continue orando. O irmão do Arthur teve um infarto. Eu acredito que ainda esteja hospitalizado. Estejamos orando por esta vida. E também eu fiz uma divulgação na segunda-feira, sobre uma campanha da nossa associação, a Abansul, de comprar máscaras protetoras que serão distribuídas nos hospitais. Nós oramos pelos profissionais de saúde, mas nós podemos fazer algo de muito prático. Hoje a nossa igreja depositou o suficiente para 30 máscaras. Nós pegamos um fundo de ação social, de ofertas que os irmãos mandam para ação social, para ajudar as pessoas, e nós separamos R$300, já depositamos na conta da associação. Mas ainda é pouco. Muitas igrejas aí da nossa associação estão dando 100, até mais máscaras para as igrejas. Nós estamos contando com a sua oferta. Nós estamos lá, só 30 máscaras, né? Desculpem a vergonha que eu estou passando diante da associação. Ninguém até agora falou: ô pastor, como é que eu posso fazer? Doe uma máscara pelo menos, é R$30, né? Ou R$15. Então, vamos agir, irmãos. Vamos abençoar vidas, aproveitar este momento de tanta necessidade para que Deus faça de nós um canal de bênção para com essas pessoas. Bom, nós vamos orar. E vamos fazer assim diferente, irmãos. Você está com alguém aí do seu lado? Você está com a esposa, marido, filhos, amigos, seja lá quem for. Vamos orar neste momento. Uma pessoa aí na sua casa vai orar em voz alta por esses pedidos de oração. E aí você vai se lembrar de algumas dessas necessidades, né? São vários pedidos, mas vamos nos lembrar de alguma dessas necessidades. Enquanto eu oro, você também ora, e vamos elevar isso a Deus na certeza de que as nossas orações chegam ao trono da graça, como diz a Bíblia. Deus não está com seus ouvidos tapados para cada um de nós. Então, escolha alguém aí para orar. Já escolheu? Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado tanto. O Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Mas, ó Deus, Tu sabes do sofrimento de cada pessoa que foi mencionada aqui agora.
a gente que está com seu coração dolorido por ter perdido um ente querido, um familiar, um amigo. Ó Deus de amor, há pessoas que estão sofrendo agora porque perderam o seu emprego em função da Covid. Ó Deus, há pessoas que estão hospitalizadas, internadas, entubadas. Ó meu Deus, tem misericórdia. Estende a tua mão cheia de graça. Quantos médicos, quantos enfermeiros estão trabalhando sobre uma pressão, uma tensão tão intensa, ó Deus, trabalhando contra esse inimigo invisível, Pai. Tenha misericórdia e protege. E a Deus, nós que aqui estamos, te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos torne um instrumento de bênção. Ajuda-nos a sermos um canal para abençoar aquelas pessoas que estão tão necessitadas. Ó Pai, dá a cura. Ó Senhor, dá o livramento. Ó Deus querido, abre portas, ajuda a vida financeira dessas pessoas. E ó Pai, alivia os corações, que a paz de Cristo seja palpável em cada vida. Ó Deus de amor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos e nós esperamos em Ti, na Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Recebe, Senhor, o meu dízimo. É de coração que venho te entregar o fruto do meu trabalho no teu altar. Recebe, Senhor, o meu dízimo. É de coração que venho lhe entregar o fruto do meu trabalho no teu altar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem aí, guardados pelo Senhor nessa quarentena, né? Quem sabe aí chegando ao fim. Enfim, nossa esperança é que tudo isso passe em breve, que logo mais a gente volte a se reunir, né, lá na igreja, que a gente possa estar juntos novamente. Eu quero agradecer, já que o culto é de gratidão, né, então eu agradeço mais uma vez aqui ao pastor Silvio, a confiança, mais um convite que ele me faz aqui para trazer essa reflexão. O pastor Silvio sempre dando oportunidades, né, para quem tá na igreja e quem deseja servir. Então você também tem o seu dom, você também tem o seu ministério. Eu creio nisso, que todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador, além de nascerem de novo, além de terem a salvação por meio da graça, também ganham do Senhor ali um dom, né, para que possa edificar a sua igreja, né? Então, semana passada foi a Eliana quem ministrou e hoje sou eu, então fica aqui a minha gratidão ao pastor. É um culto, não um culto diferente, mas uma temática diferente de uma das temáticas que a gente vem trabalhando ao longo dessa quarentena, né? Então a gente sempre vem pregando sobre encorajamento, sobre como o Senhor Jesus nos ajuda em momentos de aflição, em momentos difíceis. E para essa semana, o pastor Silvio teve essa ideia, uma ideia muito boa, aqui, a meu ver, que é fazer um culto de gratidão, né? Então, se você já mandou o seu vídeo, então espero que você tenha mandado, né, o seu vídeo lá agradecendo, né, nessa quarentena, pelo que você é grato, pelo que você é grata. Eu me lembrei, né, daquele hino bem antigo, que é o Conte as Bênçãos, né? E realmente, né, em momentos de dor, em momentos de incerteza, como esse que a gente tem vivido, né, é muito comum a gente focar em aspectos negativos, né, em focar nas dúvidas, naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente perdeu. No entanto, né, em Cristo a gente tem motivos de sobra aí para sermos gratos, para termos esperanças, né? O que diz o hino, né?
Se você vive aí num contexto de dificuldade, se você está aí vivendo lutas, pare, ore e conte as suas bênçãos, você ficará surpreso por aquilo que Deus tem feito na sua vida e na minha vida. Então isso realmente é como diz lá o profeta Jeremias, né, no livro de Lamentações, né, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né. Então todos nós, se a gente olha para a nossa vida, para a nossa história, a gente consegue achar motivos de gratidão, motivos para confiar no Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de nós, né? Então, eu aproveito aqui também esse vídeo, essa pregação, a reflexão que a gente vai fazer, para colocar também os meus motivos de agradecimento, né? Então, eu agradeço porque todos na minha família e na família da Mari estão bem de saúde, graças a Deus, né? Nas nossas famílias também tem muitos idosos, tem meus avós, o avô da Mari, e até mesmo os nossos pais, né, já estão ali se aproximando, já passaram dos 60 anos, estão bem de saúde, estão guardados pelo Senhor, somos gratos por isso. Sou grato também pela provisão do Senhor na minha casa, né? A gente sabe o que muitas pessoas têm vivido, pessoas que não têm conseguido trabalhar, então realmente é um motivo para ser muito grato, né? Talvez nesse momento, mais do que nunca, agradecer cada vez que a gente almoça, que a gente vai jantar, que a gente tem uma comida, que a gente tem ali a provisão, o sustento do Senhor, então eu sou grato por isso também. Sou grato ao Senhor também pela provisão na vida dos meus pais, né? Como muitos irmãos sabem, meu pai já está desempregado já há muito tempo, há quase 10 anos, né? Mas mesmo assim o Senhor tem suprido ali as necessidades deles, dado criatividade para minha mãe e para meu pai para fazer ali as encomendas, os chocolates, os salgados que eles fazem, o Senhor tem cuidado deles também. E por fim aqui, né? Acho que é o mais importante talvez, sou grato porque a gente tem uma esperança, né? Nós que somos cristãos, nós que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos de ser gratos porque nós temos uma esperança, né, que subsiste aí no meio do caos, no meio das incertezas. Então, seguindo esse tema, né, essa temática, né, eu queria falar com vocês, abordar nessa noite aqui, uma história muito bacana, uma história muito marcante, né, de alguém que foi grato a Jesus, de alguém que soube agradecer ao Senhor Jesus pela bênção, por aquilo que o Senhor fez na vida dessa pessoa, né? É a história já famosa, né? A cura dos 10 leprosos, né? Onde só um volta para agradecer ao Senhor Jesus. Essa história só é relatada lá no Evangelho de Lucas, né? Então eu queria fazer antes uma oração, que você curve a sua cabeça, e vamos orar antes de meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Senhor, te agradeço, Pai, por ter tantos motivos para te agradecer, em momentos difíceis, em momentos de angústia. Eu sei que o Senhor tem cuidado da minha vida, da vida da minha família e da vida dos meus irmãos também, Senhor. Obrigado por essa chance de ministrar Tua palavra à vida da sua igreja. O Senhor sabe, Pai, o que a sua igreja precisa escutar, o Senhor sabe o que eu preciso escutar também. Que o Senhor me guie durante esses próximos minutos, Pai, que a Tua palavra seja exposta, Senhor Deus, com fidelidade, e que o Teu evangelho, Deus, o Teu sacrifício, Senhor, seja exaltado, Pai. Que no final nós possamos olhar para nós mesmos sabendo da nossa carência de Ti e olharmos para o Senhor, Pai, como aquele que nos dá tudo e, acima de tudo, a salvação. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, é a minha oração, em nome de Jesus. Então, irmãos, eu queria ler com vocês aqui, né? Primeiro o nosso texto, o texto que a gente vai meditar nessa noite. Está lá no Evangelho de Lucas, como eu disse, capítulo 17, versículos 11 ao 19. Vamos lá, então. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e a Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou. Então essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, né? Então o que a gente pode tirar, quais são os detalhes que a gente pode se atentar nesse texto? A gente vê aqui
logo no primeiro versículo que a gente leu, versículo 11, né, a gente vê o Senhor Jesus em movimento, né? Fala que o Senhor estava se dirigindo para Jerusalém, né? O Evangelho de Lucas aqui no capítulo 17 já está arrumando para o seu final. Então o que diz aqui é que o Senhor já estava arrumando para Jerusalém para celebrar a Páscoa e sabendo já que estava indo em direção à sua morte, à sua crucificação, ao seu sacrifício, né? E chegando ali naquele povoado, diz que 10 leprosos, né, chegaram ao Senhor Jesus, né, clamaram a ele por misericórdia. Diz aqui que eles dizem, né, Jesus, mestre, rabi, tenha misericórdia de nós. E eles mantinham certa distância. Esses 10 leprosos, aí nesse povoado de Samaria, eles tinham muita consciência da sua condição, porque a lepra, na época de Jesus, né, na sociedade judaica ali, era uma doença, um mal que não só acabava pouco a pouco com a saúde, né, desses enfermos, dessas pessoas que eram acometidas pela lepra, mas também causava a eles uma série de restrições sociais e cerimoniais, né? Se a gente voltar, por exemplo, lá para o livro de Levítico, Antigo Testamento, Deus dá, por meio de Moisés ao povo de Israel, uma série de regras, uma série de restrições para aqueles que tinham lepra ou até outras doenças de pele, né? Restrições que essas pessoas deveriam respeitar. Então, por exemplo, Levítico, lá no capítulo 13, diz assim, né? Quem sofrer de lepra rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado. Em hebraico pode ser não só despenteado, mas também não cobrirá a sua cabeça com o seu manto ou com algum véu, no caso das mulheres, ou até mesmo não usará nenhum adorno na sua cabeça. Então, continuando, né? Lá em Levítico também diz, cobrirá a boca, né, esse que tem lepra, e gritará, impuro, impuro, né, como uma forma de avisar as outras pessoas que esse leproso estava chegando. E continua lá o texto de Levítico, enquanto durar a lepra, ficará essa pessoa, né, acometida pela doença, cerimonialmente impura, e viverá isolada, fora do acampamento. Então esses homens sabiam quem eles eram, sabiam que eles eram impuros, sabiam que eles não podiam tocar em nenhuma outra pessoa que não tivesse lepra, também sabiam que eles não podiam conviver com as pessoas, ter o seu convívio normal, sabia que não podiam abraçar, sabia que não podiam tocar e nem ser tocados. É claro, irmãos, guardada todas as proporções, né? Mas é um pouco do que a gente vive hoje, né? Hoje a gente não pode abraçar, né? A gente vai, por exemplo, no Dia das Mães, eu fui na casa da minha mãe, rever a minha mãe e os meus pais ali, fazia quase 2 meses que eu não os via, e não pude ali abraçar, teve uma série de restrições, fiquei usando máscara, né? Então, de alguma forma, a gente pode sentir muito diminuído, muito reduzido, mas o que aqueles homens viviam, eles ali alijados da sociedade, impuros, deveriam ficar fora, não podiam ser tocados e nem tocar ninguém, né? E é muito engraçado quando o Senhor Jesus tem vários episódios nos evangelhos que o Senhor Jesus cura algum leproso. E tem um episódio lá em Marcos, capítulo 1, se não me engano, versículo 40, quando um leproso chega perante o Senhor, se ajoelha e pede, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar puro. E Jesus fala o quê? Sim, eu quero. E toca no leproso. Não só o Senhor Jesus não fica impuro cerimonialmente, não só ele não é contaminado pela lepra, como ele purifica aquele homem. Então, incrível como o Senhor Jesus lidava com esse tipo de situação. E talvez seja um pouquinho do que a gente vive hoje, né? Eu e a Mari, aqui no último domingo, a gente estava assistindo ao Fantástico e teve uma matéria ali, se não me engano, alguns psicólogos falando que o ser humano sente fome de pele, né? Não é canibal, não. O ser humano sente fome, sente desejo de estar próximo, de abraçar, de receber um abraço, de tocar, e o quão importante é isso. Então eu consigo imaginar, né? Quem mora sozinho, quem está sozinho, nessa época de quarentena, que o Senhor tenha misericórdia e console essas pessoas. Então, voltando para o nosso ponto, esses leprosos tinham consciência de quem eles eram, de qual era a situação deles, né? E por isso eles mantiveram distância ao clamar, né? Pelo Senhor Jesus. Clamar ao Senhor Jesus. Então, continuando, né? O que o Senhor Jesus fala para eles, né? Essa aqui é uma cura diferente, né? O Senhor Jesus dessa vez não toca nos leprosos, ele não vai tocando um por um ali os 10 leprosos, ele fala simplesmente isso, olha, vão e apresentem-se aos sacerdotes, vão e se mostrem aos sacerdotes. E por que eles tinham que se apresentar aos sacerdotes? Por que não talvez ir a um médico, algo do tipo?
Porque naquela época, como eu falei, na sociedade judaica, os sacerdotes eram os responsáveis por declarar que alguém estava de fato puro, purificado da lepra ou dessa doença de pele. Eram os sacerdotes que diagnosticavam esse problema na vida de uma pessoa, eram os sacerdotes que baniam essa pessoa do acampamento, da sua vida social e cerimonial, e também eram os sacerdotes que recebiam, né, aqueles que tiveram a sorte ali, ou que se encontraram com Jesus, né, se eram curados da lepra, eram os sacerdotes também que declaravam que essa pessoa era pura, estava purificada e podia retomar as suas atividades normal como um cidadão israelense, como um cidadão judeu. Mas não era tão simples assim, não era... chegou lá, o sacerdote viu sua pele, tá tudo bem, beleza, vem para cá, vamos junto. Não era assim, tinha uma série de rituais, né? Também lá especificado em Levítico, no capítulo 14, né? Assim, bem rápido, né? Do que consistia esse ritual? A pessoa ia, comparecia ao sacerdote, era examinado por ele. Se o sacerdote falava, não, de fato, essa pessoa foi curada, ela tinha que apresentar num ritual de sacrifício 2 aves ali para serem mortas, para serem sacrificadas, né? Depois disso, a pessoa, depois de sacrificar as aves, ela precisava lavar as suas roupas, raspar todos os pelos do corpo, né? E se banhar em água, né? Lavar as roupas e se banhar raspando todos os pelos do corpo. Depois de ter feito isso, né, a pessoa sim poderia voltar para o acampamento, mas não podia entrar na sua casa. A pessoa tinha que ficar ali 7 dias fora da sua casa, e no 7º dia ela repetiria esse ritual de raspagem dos pelos do corpo e de banho, né? Lavagem das roupas e também o seu banho. E aí no 8º dia ela teria que ir de volta ao sacerdote, apresentar mais 2 cordeiros, nesse caso, né, como sacrifício, e só assim ela poderia retomar a sua condição como um cidadão, enfim, purificado, né, que poderia ser ali estar de volta à sociedade. Então é por isso, irmãos, é por isso que Jesus simplesmente falou para esses leprosos, olha, né, tá aqui, volte para os sacerdotes, se apresente aos sacerdotes, né? Na mente desses leprosos, eles sabiam o que significava isso. Olha, se eu devo me apresentar ao sacerdote, eu só posso rever o sacerdote em caso de cura, né? Então, se esse homem, se esse mestre, se esse rabi, como nós mesmos aqui clamamos por ele, disse para me apresentar ao sacerdote, quer dizer que eu, enfim, de alguma forma vou ser curado. E eles sabiam que eles tinham diante dele ali uma série de rituais que eles precisavam cumprir para de fato serem considerados puros. Então isso é importante, irmãos, né? Que cada texto da Bíblia que a gente lê, a gente tem que ter essa noção na nossa mente. Esse texto, ele foi escrito, né, num outro contexto, numa outra sociedade, né? Então tem várias coisas aqui da cultura judaica da época que estão ali escondidas, né? Ficam ali embaixo de algumas palavras, de alguns comportamentos, e que é muito interessante a gente estudar e trazer isso para os nossos dias, né? Para a gente poder ter um conhecimento melhor, mais rico, mais profundo da palavra do Senhor Jesus, né? Outra coisa bem interessante que a gente vê aqui no texto é que eles, antes de serem curados, eles precisaram obedecer à voz do Senhor Jesus, né? A cura não foi assim de uma hora para outra, não foi como aquele leproso que eu citei em Marcos capítulo 1, né, que, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O que o Senhor Jesus fala? Sim, eu quero. Toca nele, e aí a cura veio. Aquele homem, ele foi curado imediatamente. Esses homens não, esses homens, eles foram ao Senhor com fé, clamando por misericórdia, né? E em vez de receberem ali uma cura ali instantânea, né, recebem até uma resposta diferente do Senhor Jesus. Senhor, o Senhor pode ter misericórdia, não, o Senhor pode nos curar. Vão e se apresentem ao sacerdote. Então eles precisaram obedecer à voz do Senhor Jesus antes mesmo de serem curados. Uma história parecida, né, com a história desses 10 leprosos que a gente tem na Bíblia é, por exemplo, do general, né, do comandante militar sírio, Naamã. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, principalmente entre os versículos 1 e 19, se vocês quiserem ler depois isso. Essa história é uma história muito, muito interessante também. Naamã era um chefe militar ali da Síria, né, um homem poderoso, mas também que tinha sido acometido de lepra, né? E uma das servas de Naamã, da família de Naamã, que era judia, que havia sido levada para a Síria como uma
como uma prisioneira, né? Ela fala, puxa, se o meu senhor Naamã soubesse que lá em Israel tem um profeta, ela se referia no caso a Eliseu, né? Ele iria lá e seria curado da lepra. E Naamã vai, né? Ele leva ali cartas de recomendação, leva presentes para dar para o profeta, leva prata, leva ouro, leva roupas, né? E chega ali, primeiro ele vai até o rei de Israel, o rei fala, puxa, mas quem sou eu para curar, né, alguém de lepra? Não sou Deus, né? Mas depois Eliseu fala, rei, não fica assim tão aflito, né? Aqui em Israel tem profeta, tem um Deus que pode curar Naamã. E Naamã se dirige à casa do profeta Eliseu, achando que Eliseu vai recebê-lo com pompas, achando que Eliseu vai lá, vai fazer uma mandinga qualquer, vai invocar, vai jogar alguma coisa em cima dele, vai fazer ali algo para ele ser curado. E não é o caso. Eliseu nem sequer ele vai se encontrar com Naamã pessoalmente. Eliseu manda o seu servo ali, o seu ajudante, ir até Naamã e fala, olha, quer ser curado? Basta ir lá e se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica muito furioso, fica revoltado, fica incrédulo, né? E ele acaba indo lá, acaba cedendo essa recomendação de Eliseu, né? Essa recomendação ali medicinal de Eliseu. Ele vai, se banha no rio e é curado. É muito, muito legal essa história. Então Naamã também, ele não recebeu a cura instantânea. Ele precisou ter fé, né? Então a cura aconteceu enquanto ele obedecia, enquanto ele se lavava no Rio Jordão, a lepra foi tirada do corpo dele. Assim como esses leprosos, né? Fala que enquanto eles iam para os sacerdotes, né? Ali para se apresentarem aos sacerdotes, eles foram curados, né? E aí um deles volta para agradecer, só um, né? 10% daquela amostragem, daquele público que foi curado, volta para agradecer ao Senhor Jesus. E o que era, né? De qual nacionalidade era esse 10% que voltou? Ele era samaritano, né? Os samaritanos, eles eram considerados, era considerado uma raça inferior pelos judeus, né? Uma raça mestiça de judeus que haviam se casado com mulheres ou enfim com homens de outros povos e portanto não eram puros. Então os judeus desprezavam os samaritanos, né? Os samaritanos tinham até a sua própria versão da Torá e tinha até o seu próprio templo. O templo deles ficava no Monte Gerizim, ficava em Jerusalém. Então, tanto os judeus consideravam os samaritanos uma raça inferior, quanto os samaritanos também não tinham uma boa relação com os judeus, né? E esse homem, o único, é um estrangeiro, né? Ele volta para agradecer ao Senhor Jesus, né? E o que o Senhor Jesus fala? Ele faz uma pergunta, né? Ele fala, olha, não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. Essa é a pergunta que Jesus faz, né? E ele não faz essa pergunta para o homem que foi agradecer. Ele faz essa pergunta para aqueles que estavam à sua volta, né? Tanto é que ele fala, este homem, não fala você, fala este homem, só este estrangeiro, né? Muito provavelmente o Senhor Jesus estava ali se dirigindo aos seus discípulos, né? E na Bíblia, irmãos, tanto no Antigo Testamento, com Deus, quanto no Novo Testamento, né, na figura de Jesus, do Senhor Jesus, toda pergunta que Deus faz ao homem, ela não é uma pergunta literal, na acepção da palavra, porque Deus, Jesus, ele é onisciente, ele sabe tudo, ele não precisa perguntar. Toda pergunta quer levar a gente, quer levar o público que ouviu a pergunta, e também a gente que lê a palavra, né, a uma reflexão, né? Se vocês lerem ali o comecinho do capítulo 17, a gente leu aqui o 17 a partir do versículo 11, mas no comecinho, os discípulos, eles falam o quê? Eles pedem o quê para o Senhor Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos falam isso para Jesus. E Jesus responde a eles com o quê? Olha, se vocês tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam essa montanha, sai daqui e se jogue ao mar, né? O Senhor ali repreendendo os discípulos pela falta de fé. E o que ele responde para esse estrangeiro? A sua fé o salvou. A sua fé. Aqui o Senhor Jesus estava já dando mostras de que o seu reino, de que o seu domínio, ele seria não só eterno, mas seria acessível a todas as outras pessoas, né, do mundo, né? A gente vê isso, o avanço da igreja, das missões, principalmente com Paulo, no Novo Testamento, né? O evangelho sendo espalhado a todas as pessoas do mundo, não era algo restrito para os judeus. Ao longo dos evangelhos, o Senhor sempre dá destaque aos estrangeiros. O Senhor conversa com uma mulher samaritana, João capítulo 4, a parábola, né, do samaritano, está lá em Lucas 10 ou 11, agora não me lembro, né? E até, por exemplo, lá em Mateus capítulo 8, quando aquele oficial, aquele militar romano, que tem o seu servo doente,
ele fala para o Senhor Jesus curar o seu servo, o Senhor fala, tá, eu vou até a sua casa, e ele responde o quê? Né? Ele responde, olha, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa um romano, um inimigo de Israel, um inimigo dos judeus. Né? Ele fala isso e o Senhor Jesus responde o quê para ele? Olha, nem em Israel encontrei tamanha fé. E continuando essa resposta de Jesus para esse oficial romano, ele se volta para o seu público e ele fala o quê? Né? Muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, se sentarão com Abraão, com Isaac e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, né? Uma cena que se concretiza lá em Apocalipse, capítulo 7, onde povos de todas as raças e nações se juntarão ali no fim dos tempos para glorificar o Cordeiro, né? A salvação do Cordeiro se estendendo a todo mundo. E é isso que Jesus ali falou, deu uma cutucada nos discípulos, olha, só este estrangeiro voltou e a fé dele o salvou, né? Aqui a gente leu, e Jesus fala, né, para esse estrangeiro, levante-se e vá, a sua fé o curou. Né? Essa é o que a gente leu. Mas, na verdade, uma tradução mais precisa seria a sua fé o salvou. Né? O salvou. Esse homem ele foi pedindo a cura, ele recebeu a cura. Mas ele ganhou algo muito mais, ganhou uma dádiva muito maior que foi a salvação. Né? Esse homem que se volta para Jesus. Os outros 9 foram agraciados, clamaram por compaixão, clamaram por misericórdia, clamaram por cura e receberam compaixão, receberam misericórdia e foram curados. Mas só esse homem que se volta a Jesus de fato, ele é salvo. Né? Ele ganhou do Senhor Jesus algo além do que ele pensava, além do que ele imaginava. E irmãos, o que a gente pode tirar para nossas vidas desse texto? Isso é algo importante que a gente precisa fazer, sempre quando a gente lê a Bíblia. Primeiramente é orar, antes de ler a Bíblia, pedindo que o Senhor mostre a nós aquilo que Ele quer dizer para a gente, que o Senhor se revele a nós, que o Senhor mostre quem nós somos, aquilo que precisa ser mudado em nós, né, e como nós podemos aplicar. Né? A palavra de Deus ela é aplicável, ela faz sentido para a nossa vida prática também. Né? Então, sempre com essa oração, Senhor, como é que esse texto pode ser aplicado na minha vida? Então, algumas coisas que a gente pode observar, algumas coisas que a gente pode aprender e tomar para nós, colocar isso em prática na nossa vida, mesmo nessa quarentena, mesmo nesse quadro de pandemia, né? O primeiro ponto é que ninguém permanece o mesmo diante de Deus. Ninguém permanece o mesmo diante de Deus, ninguém permanece o mesmo após o encontro com Jesus, né? Tem um teólogo muito influente chamado Cornelius Van Til, e ele tem um trecho de um livro dele que é muito interessante, que ele diz o seguinte, olha, trata-se da constante ênfase de ninguém poder permanecer neutro diante de Deus. Só temos duas possibilidades diante de nós. Duas possibilidades. Respondemos favoravelmente ao chamado de Deus ou viramos nossas costas para Ele. Irmãos, não existe meio cristão. Né? Tem pessoas que avançam na fé cristã e que conhecem a Deus só para saber aquilo que está errado. Né? Olha, eu sei que se eu fizer isso é pecado, eu não posso fazer aquilo, não posso falar palavrão, não posso ir, porque isso é errado, Deus vai me castigar. Mas não vão mais a fundo no Evangelho para poderem viver com alegria, saber, puxa, de fato eu sou pecador, mas olha só, Deus já me libertou, Deus já me justificou. Então tem pessoas que são meio cristãos, né? Como se isso existisse. Né? Eu sempre falo isso, às vezes eu falo isso ali no louvor, quando a gente está tocando, né? E adorando ao Senhor Jesus. Olha, alguma coisa precisou acontecer na sua vida. Se você conheceu de fato Jesus e não mudou e não foi tocado, alguma coisa tem que acontecer. Né? Ou você respondeu favoravelmente a Ele, ou você virou as costas para Ele. Não existe um meio termo, não existe uma terceira opção. O que a gente vê nesse texto? 9 desses leprosos receberam a cura, mas viraram as costas para Jesus. Né? Viraram as costas para Ele. E esse homem que voltou, né, foi salvo. Mas esses 10 não permaneceram os mesmos. Não permaneceram. Os 9 foram curados. Retomaram a sua vida com a sua família, retomaram a sua vida ali como membro da sociedade de Israel. Não permaneceram os mesmos, mas voltaram as costas para o Senhor Jesus. E aquele homem que se voltou, aquele samaritano, não só ele foi curado, como ele foi também salvo. Ele ganhou ali algo que ele jamais poderia imaginar. Também não permaneceu o mesmo,
diante do Senhor Jesus. Então, irmãos, ninguém pode permanecer o mesmo. Se você teve um contato com o Evangelho em algum momento da sua vida, se você ouviu a pregação, a sua resposta à pregação do Evangelho, só pode ser duas. Ou você responde a ela favoravelmente, ou você escolhe voltar as costas para o Senhor Jesus. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Né? O meio termo é voltar as costas para o Senhor Jesus. Então pense nisso. Se você aceitou o Evangelho, então viva de acordo com esse Evangelho, viva de acordo com alguém que conhece o Senhor Jesus e que sabe que Ele é o único capaz de curar e de dar a salvação. Né? Um outro aprendizado que a gente pode ter desse texto é que ele apresenta para nós aqui um padrão, né? uma espécie de um padrão aqui de como nós devemos nos aproximar diante de Deus e orarmos a Ele. O primeiro padrão é o quê? Que nós temos que toda vez que nós vamos orar, e irmãos, entendam isso, a oração ela é a nossa maior prova, a maior demonstração de impotência da nossa parte. Quando eu vou clamar ao Senhor, eu falo, Senhor, está aqui, esse é o meu problema, essa é o que me aflige, e eu não tenho poder nenhum para mudar isso. Nenhum, né? Essa é a nossa condição. Assim como aqueles leprosos tinham ciência da condição deles, mantinham distância do Senhor, nós também precisamos nos aproximar do Senhor. Senhor, olha, eu sou isso, eu não sou um leproso, né? Literalmente falando, eu sou pecador, eu sou falho. Isso que eu estou enfrentando eu não consigo lidar. Só o Senhor pode me ajudar nessa situação. Então, se aproximar do Senhor ciente da nossa impotência, né? E se aproximar do Senhor, né? Clamando por misericórdia. O que é misericórdia? Eu procurei aqui uma definição no dicionário. É algo que é concedido unicamente por bondade, graça. Bondade e graça. Eu não me aproximo de Deus listando para Ele, olha Senhor, está aqui, eu fiz isso, eu fui aqui um bom marido, eu não xinguei ninguém no trânsito, por isso eu mereço tal bênção, por isso eu mereço ser curado, por isso eu mereço ter um casamento abençoado, mereço ter um carro novo, uma promoção. Não, tudo que nós temos porque nossa condição é de pecaminosidade. E tudo que nós temos do Senhor, tudo aquilo que Ele nos concede, principalmente a salvação, é fruto da sua misericórdia e graça. E um outro ponto, né, que a gente precisa, quando a gente ora, quando a gente se aproxima de Deus para orar, é ter fé. O autor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Esses 10 homens, mesmo aqueles 9 que não se voltaram para agradecer ao Senhor Jesus, eles tinham fé. Tanto é que eles tinham fé que quando o Senhor Jesus fala para eles se apresentarem aos sacerdotes, eles não questionam, simplesmente eles vão e no caminho eles são curados. Um outro ponto, irmãos, aqui, mais um aprendizado para a gente, é que esse texto ele também nos mostra um padrão de como nós devemos nos aproximar para agradecer ao Senhor Jesus. Como nós devemos nos aproximar dele para agradecer. O primeiro ponto, um agradecimento, ele tem como característica a humildade. A humildade. Né? Paulo fala ali aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, né? O que vocês têm que não tenha sido dado a vocês? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? A humildade, queridos, é um traço característico do cristão, né? Ah, mas eu tenho aqui uma casa bonita, eu tenho um emprego muito bom. Não, o cristão sabe que tudo isso vem de Deus. É o que Tiago fala, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto. Né? Vem do Pai que criou as luzes no céu. Tudo que é de bom, tudo que é bom e perfeito vem do Senhor. Tudo que nós experimentamos nessa vida que é bom e perfeito vem do Senhor. Então, assim como aquele homem, aquele samaritano, ele chega ao Senhor, ele se lança aos pés do Senhor Jesus, agradecendo, né? Um sinal de humildade, um sinal ali de humilhação. Essa também deve ser a nossa postura, né? Olha, Senhor, eu recebi tal bênção, obrigado, eu não sou merecedor, eu nada fiz para merecer isso, mas o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, quis me dar isso, Senhor, obrigado, o que eu posso fazer? Só posso me humilhar e agradecer ao Senhor porque eu não mereço. Irmãos, o cristão é humilde, não existe cristão arrogante, né? Não é compatível com a nossa fé, não é compatível com o objeto da nossa, com a pessoa da nossa fé, que é o Senhor Jesus, que sendo Deus, se fez servo e morreu na cruz por nós. Então esse é um traço, né, de como nós devemos agradecer. O outro traço é que nós sabemos a quem agradecer, né? Ele se foi
ao Senhor, ele agradeceu ao Senhor, e ele foi com uma atitude de louvor. Toda gratidão, ela se transforma em adoração, em louvor ao Senhor, né? Ele não conseguia se conter de tamanha alegria. A Bíblia fala, o texto que a gente leu, que ele foi ali orando e louvando em alta voz. Então, que a nossa gratidão se transforme em louvor. Irmãos, outro ponto aqui, já caminhando para o nosso encerramento, né? O bem maior que nós podemos receber de Deus é a salvação, né? Mas ele, o Senhor, é tão misericordioso conosco que ele também nos dá bênçãos das quais nós podemos desfrutar neste mundo, né? Ele deu a esse homem a salvação, ele fala ali, olha, a sua fé o salvou, sim. Ele deu a esse homem um novo sentido de vida, né? Ao ter um encontro com o Senhor Jesus. Mas ele também deu algo para o homem, além da salvação. Ele curou aquele homem da lepra. Ele deu àquele homem uma nova chance de ver a sua família, de se reencontrar talvez com a sua esposa, com os seus filhos, de abraçar os seus pais, de abraçar os seus amigos, de voltar para o convívio social. Então, o Senhor, ao mesmo tempo que Ele nos concede a salvação, que é só pela sua misericórdia, só pela sua graça, Ele também nos dá coisas boas das quais nós podemos desfrutar. Então, esse é o motivo desse culto, né? Então, se você enviou o seu vídeo, né, você ali agradeceu, né, as bênçãos, digamos, entre aspas, terrenas, né, que o Senhor Jesus te concedeu, né? E se você não enviou o seu vídeo, não tem problema, pensa aí, conta as bênçãos, né? Como eu falei, né? O Senhor nos dá coisas boas também, irmãos, das quais nós podemos aproveitar e desfrutar, né? E a nossa atitude com essas coisas é somente agradecer e ter humildade. E, irmãos, para finalizar, né? A gente viu lá qual era o ritual para um leproso ser considerado puro e voltar ao seu convívio, né? Ele precisava ali cumprir uma série de recomendações, de regras, tinha que apresentar sacrifícios, no caso, dois pássaros e depois, no 8º dia, 2 cordeiros, né? Por meio desses sacrifícios, ele podia mostrar aos sacerdotes que ele estava purificado e podia retomar a sua vida. Mas a nossa salvação, ela só vem pelo sacrifício do cordeiro, né? O Senhor Jesus se entregou por nós, né? Nós nada podemos fazer para obter a salvação. Como eu falei, a salvação, ela é pela graça. E o único sacrifício da nossa parte, né? Aliás, não há nenhum sacrifício que nós podemos fazer da nossa parte para sermos salvos. A única coisa que nós precisamos fazer é ter fé no sacrifício de Cristo, na cruz. Ele se sacrificou por nós e é por meio desse sacrifício que nós somos purificados, lavados, remidos de todo mal e salvos, não é? É o que Pedro fala ali na sua carta, 1 Pedro 1, versículos 17 e 20. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, comportem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas vocês foram salvos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. É somente por esse sacrifício do Senhor Jesus que nós podemos ser salvos, né? E fazendo uma comparação aqui, né? A gente leu ali, né? Quais eram as consequências de um homem, de uma mulher leproso, né? Deveria rasgar as suas roupas. O Senhor foi crucificado sem roupas, né? O Senhor foi crucificado provavelmente nu, né? A Bíblia diz que os soldados tiravam sortes ali para ver quem ficaria com a sua túnica, com a sua roupa. Quem tinha lepra não poderia pentear o cabelo, ou não poderia usar nenhum adorno em sua cabeça, nenhum véu, nenhum manto, né? E o Senhor Jesus usou, né, a coroa de espinhos, foi colocada sobre ele. Quem fosse leproso deveria gritar impuro, impuro, né, para avisar da sua impureza. O Senhor Jesus bradou na cruz e também precisou ouvir, né, a zombaria dos mestres judeus, dos fariseus, que olhavam para ele na cruz e diziam: esse é o rei de Israel? Esse é o rei? Salvou os outros e não consegue salvar a si próprio. O Senhor Jesus precisou enfrentar a zombaria. O leproso deveria viver isolado, fora do acampamento. O Senhor Jesus foi
crucificado fora da cidade, foi crucificado fora do acampamento. O leproso experimentava a distância social e o Senhor Jesus experimentou a maior distância, a pior distância que alguém poderia sofrer, que foi a separação entre ele e o seu pai. É assim que ele clama, né? Pai, 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 por que me abandonaste? Então, o Senhor Jesus sofreu isso, né? Ele foi considerado impuro, foi escárnio para que a gente fosse salvo. E isso, para mim, irmãos, é motivo mais do que suficiente para agradecer ao Senhor. Pode ser que o Senhor Jesus não faça mais nada por mim na minha vida inteira. Talvez eu viva mais 50 anos e que eu viva uma vida miserável. Pode ser. Mas mesmo assim eu tenho motivos para agradecer. Senhor, obrigado. O Senhor morreu na cruz, no meu lugar. O Senhor sofreu escárnio para que eu pudesse ser salvo. Ao Senhor Jesus, a minha lealdade. Ao Senhor Jesus, a minha gratidão. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês com essa palavra. Fiquem com Deus, continuem em casa se possível e que em breve possamos retomar nossos encontros. Deus abençoe. Em tempo de pandemia, eu agradeço a Deus pelo seu cuidar, pela tua proteção e pela sua misericórdia. Graças a paz, irmãos. Bom, entre tantos motivos que tenho para agradecer a Deus, nessa pandemia eu quero agradecer a Deus por Ele estar guardando os meus filhos, guardando meu marido, nos livrando de todo o mal, nos livrando dessa doença que é tão terrível. E o segundo motivo é pelos cultos online. Eles estão sendo muito abençoadores. Até breve, irmãos. Em plena pandemia, somos gratos a Deus pelo nosso casamento, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia e pela nossa salvação. Amém. Em meio à pandemia, nós agradecemos a Deus pela vida, pela saúde e porque hoje, 25 de maio, nós estamos completando 35 anos de casamento. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus por estar com saúde e todos os meus familiares, amigos, os irmãos, e que eu e meu marido estamos trabalhando, precisando sair para a rua e que Deus tem nos protegido e nos guardado de todo e qualquer mal. Em plena pandemia, agradeço a Deus por estar em casa, segura e com saúde. Em plena pandemia, eu agradeço a Deus por estar conseguindo organizar umas coisas que há anos eu precisava, com a ajuda dos meus familiares, é claro, e não sozinha, pela saúde que todos nós temos, e agradeço a Deus pela vida da minha mãe, Janete, que tem feito máscaras para doar, faz máscaras caseiras para todos nós usarmos. Agradeço, esse é o meu motivo de gratidão. Graça e paz. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por todos os livramentos e agradecer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada. Graça e paz, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Eu quero agradecer as orações dos irmãos em favor das nossas vidas e também daqueles que pediram oração aí para a igreja, pedindo o livramento do Senhor. E graças a Deus Ele concedeu. Estamos, então, alegres, porque até aqui podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. E quero compartilhar um versículo aqui para nós. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Amém. Graça e paz, amados irmãos. A minha gratidão hoje a Deus é pela vida dos meus filhos, Júnior e Ieda. Porque nessa quarentena eles fizeram tudo pra gente, assim, possibilitando assim, que a gente fizesse essa quarentena realmente em casa.
porque eu sou de risco, Moisés de alto risco, então tínhamos que ficar em casa, realmente, e eles nos possibilitaram isso. Então minha gratidão a Deus é essa hoje. Tenho muitas outras bênçãos para contar, mas quando voltarmos da quarentena eu compartilho com os irmãos. Beijo, meus amados irmãos, saudade de todos vocês. Graça e paz, irmãos. Em plena pandemia eu agradeço a Deus pelo cuidado, pela provisão e porque Ele tem guardado toda a minha família. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e que em breve poderemos nos encontrar. Deus abençoe. Em plena pandemia, eu quero agradecer a Deus porque tenho tido a oportunidade de gastar mais tempo com a minha família, estão todos em casa, é uma grande alegria ter todos por perto. Também agradeço a Deus porque a família IBVA está protegida, ninguém até agora teve um problema sério, Deus tem protegido e guardado o seu povo, os familiares e as pessoas conhecidas. Agradeço também porque estou aprendendo novas coisas, estou podendo me dedicar mais à meditação, à leitura de livros que sempre quis ler. Então, Deus tem tornado esta pandemia um momento de muita fertilidade, muita riqueza na minha vida. Obrigado. Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Como agradecer por tudo que Deus tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu espero, meu querido, minha querida, que este culto tenha contribuído para afastar do seu coração todas as trevas, todo o medo, todo o pessimismo, toda a ansiedade, que o seu coração esteja repleto de alegria. E como diz Neemias, no capítulo 8, versículo 10 do seu livro, este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A alegria do Senhor os fortalecerá. Obrigado a todos os que participaram, enviando seus motivos de gratidão. Fiquei contente com a sua participação, porque refletem que você está conseguindo enxergar a mão de Deus na sua vida. E diga comigo, olhando para o Senhor, obrigado, Senhor, por tudo o que tu tens feito na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Esse cântico expressa a minha gratidão ao Senhor. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Cante comigo. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor,
recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Sou grata a Ti, Senhor. Muito obrigado por me escolher, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha oração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Olá, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.